paz seja convosco. Estamos começando mais uma EBQ, Ensino Bíblico Quadrangular. Que bom que você está participando mais uma vez. Você, que já é o nosso aluno, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o Pentateuco. Você que porventura está nos assistindo pela primeira vez, nós estamos estudando o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Pentateuco. De acordo com esse livrinho aqui, que faz parte da Escola Bíblica Quadrangular. Amém? Vamos dar continuidade. A gente até agora estudamos sobre o livro de Gênesis, encerramos o livro de Gênesis e hoje nós iniciamos o livro de Êxodo. Vamos abrir a nossa apostila na lição de número 5. Lição de número 5, que é a segunda parte do nosso estudo. Iniciamos Êxodo hoje e a lição de número 5 nós vamos falar sobre Moisés. Amém? Mas antes eu quero convidar você a fazer uma oração, a levar o seu pensamento a Deus, pedir a presença do Espírito Santo que possa estar aqui com a gente nesse momento de estudos, para abrir a nossa mente, para nos trazer entendimento, para nos trazer revelação da palavra de Deus. Amém? Convida aí seus amados, seus entes queridos que moram com você para estudar. Convida aí um número maior de pessoas para estar junto com você, para estudar. Prepara o seu material, caderno, lápis, borracha, caneta. Não esqueça de ter em sua mão a Bíblia Sagrada, que é o principal material para o nosso ensino, amém? Feche seus olhos, vamos junto orar. Amado Deus e Pai, nessa hora nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra, Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento, que todo e qualquer tipo de interrupção no entendimento, distorção da Tua Palavra, desde já, seja repreendida em nome de Jesus, para que nós possamos ter livre acesso ao conhecimento e ao conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, como eu disse, nós estamos na lição de número 5. Moisés, um grande libertador. Moisés é a figura central do Pentateuco. É a principal personagem de todo o Pentateuco e também um dos principais personagens do Antigo Testamento, certo? Então nós precisamos começar falando desta figura muito importante para nós entendermos o estudo, certo? Mas antes é importante a gente recapitular aquilo que foi falado na aula passada. Vocês lembram o que foi falado na aula passada? Nós falamos sobre José do Egito, lembra? E José, como a gente estudou semana passada, ele se tornou-se governador do Egito. Todas as nações circunvizinhas estavam passando muita fome naquela época. Estava passando escassez. E o Egito foi privilegiado, porque o José do Egito, né? José foi aquele que teve uma ideia vinda de Deus para trazer mantimentos, manter o alimento, né? Durante os 7 primeiros anos de fartura para os 7 próximos anos que ia ter muita fome, muita miséria na nação do Egito, não só na nação do Egito, mas nas nações ao redor do Egito. Né? Então José, que era uma figura de autoridade no Egito, dada pelo próprio faraó, trouxe a sua família para perto dele. Vou mostrar o mapa aqui, que a semana passada não deu para enxergar direito, lembra? E hoje eu preparei um mapa um pouco maior. Vou chegar mais perto. Dá para ver agora? Creio que sim, né? Então vamos lá, só para a gente recapitular com o mapa na mão. Aqui está a nação de Canaã. E aqui está o Egito, que faz parte de outro continente.
Então toda a família de Jacó saiu daqui de Hebrom, Canaã, e veio habitar aqui no Egito, em Gósen, juntamente com José. Então José deu toda a comodidade, todo o sustento para essa família. Uma família de aproximadamente 70 pessoas veio para o Egito e habitou e viveu muito bem no Egito, sendo sustentado pelo José, né, o governador. Então vocês imaginam, né? Deixa eu colocar o mapa aqui. Como essa família foi bem tratada, né? Enquanto José estava vivo, enquanto o faraó da época de José estava vivo, certo? E para encerrar, né, o que marca o encerramento, vamos dizer assim, do livro de Gênesis, é a bênção que José dá para cada um de seus filhos. Aliás, que Jacó dá para cada um de seus filhos. E essa bênção, ela é uma bênção profética, que vai profetizar futuramente o perfil de cada tribo. Então, quando ele abençoa um filho, ele não abençoa simplesmente aquele filho, Zebulon, Issacar, Judá, mas ele lança uma bênção e uma profecia para o futuro. A geração daquele filho determinado vai ter aquele perfil que ele profetizou. Então, ele começa a lançar bênçãos desde o primeiro filho até o último filho, ou seja, bênçãos e profecias para as 12 tribos de Israel. É muito interessante, a gente não vai poder se atentar ao significado de cada uma dessas bênçãos, dessa profecia, mas é um estudo interessante que a gente poderia fazer futuramente, tá bom? E Jacó morre lá no Egito. Depois que ele morre, ele é sepultado lá em Canaã, que ele pede para voltar para Canaã e ser sepultado lá em Hebrom, né, no túmulo que foi feito especificamente para sepultar os patriarcas, que chama Macpela, esse local onde foi feito esse túmulo, certo? Que fica lá em Hebrom. Lá foi sepultado Abraão, foi sepultado Isaac e foi sepultado Jacó, certo? Com as suas esposas. Amém? Aí encerra o livro de Gênesis, inicia o livro de Êxodo, né? E como eu disse, a figura central é Moisés. Essa família de 70 pessoas, depois José morre, depois essas 70 pessoas morrem, mas eles deixam uma descendência naquela terra do Egito. E uma descendência que começou a proliferar muito, que começou a multiplicar muito, ao ponto de tomar toda a terra, de encher toda a terra do Egito. Então, e de formar uma nação dentro do Egito. Então, uma outra nação estava habitando dentro do Egito, porque tornou-se não apenas agora uma família de 70 pessoas, mas tornou-se um povo de muitas milhares de pessoas. E a gente vai entender qual foi as consequências de tudo isso depois. Mas eu quero convidar você a ler Êxodo capítulo 2, verso de 2 a 6. Você que tem a sua Bíblia aí, pega ela, vamos refletir em Êxodo capítulo 2, verso de 2 a 6. Você que tem um livrinho, vamos ler de acordo com o que está aqui no nosso livrinho, certo? Então eu vou esperar você abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 2, versos de 2 a 6. Êxodo 2, de 2 a 6. A palavra diz assim: E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passeavam pela margem do rio.
E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele. E disse: dos meninos dos hebreus é este. Quem não conhece esta passagem bíblica? Esta passagem bíblica é a história de Moisés, né? E de como Deus poupou a vida desse menino, né? Que foi entregue ao rio Nilo. E além de poupar a vida dele, de salvar a vida dele, Deus também proveu o cuidado da própria mãe na vida dele, né? Essa história é uma história muito conhecida, é uma história muito bonita, e tudo isso ocorreu porque Faraó, naquela época, passados-se 430 anos aproximadamente, depois de José, certo? Então aqui, ó, passou-se anos, 430 anos aproximadamente depois de José. Ou seja, não era o mesmo Faraó, era outro Faraó, certo? Aquela família de 70 pessoas não existia mais. Era mais de 400 mil pessoas agora. 1000 homens, né? Sem contar mulheres e crianças. Então era um povo que habituava lá. E o faraó dessa época decretou para todas as parteiras das hebreias que toda criança do sexo masculino que nascesse, elas tinham que matar. E que só poderia deixar vivo as meninas. Olha que triste. Aí o que aconteceu? As parteiras temeram a Deus e permitiu que alguns meninos sobrevivessem, escondeu isso, né? Por que o faraó fez isso? Por que ele quis matar essas criancinhas que nasceram, né? Que estavam nascendo, esses meninos, deixar só as meninas? Ele fez isso porque, como eu já disse, a nação, aliás, aquele povo que veio da família de Jacó para o Egito, tornou-se uma nação. De tão grande, de tão fértil que ela começou a ser multiplicada. E por mais que Faraó escravizasse aquele povo, porque aquele povo passou a ser agora escravizado, por mais que ele escravizasse esse povo crescia cada vez mais. Então chegou o momento que ele falou, vamos matar os meninos. Uma vez matando os meninos, essa nação, esse povo para de crescer, essa nação para de crescer. Então foi por isso que ele decretou para as parteiras matar as crianças, por medo daquele povo dominar o Egito, porque não fazia parte da raça deles, certo? Então foi isso que aconteceu. E aí ocorre que dentre essas crianças, esses meninos que as parteiras deixou escapar e não matou, lá estava Moisés, um bebezinho, né, que era hebreu, filho de Joquebede, uma hebreia, que ela fez? Ela teve uma ideia, eu vou lançar esse menino no rio Nilo, e seja o que Deus quiser. E mandou com que a filha dela, né, a irmãzinha de Moisés, acompanhasse aquele cestinho de longe para ver o que acontecia. E aconteceu que a filha do faraó ia lá se banhar, se lavar no rio Nilo e encontrou o cestinho com aquele bebezinho. E se encantou por aquele bebezinho, se comoveu de compaixão por aquele bebezinho e quis aquele bebezinho para ela. E lá de longe a irmã, como é muito esperta, pegou e falou assim, pode deixar que eu vou encontrar uma ama de leite para essa criança. Ela, então faça isso mesmo, busque uma ama de leite para essa criança, porque eu quero ficar com essa criança. E ela foi lá e chamou a própria mãe. Aí a própria mãe foi quem amamentou e cuidou daquela criança até certa idade. Ou seja, Joquebede agiu de forma incrível. O tanto que ela confiou, um ato de fé, de coragem, de ousadia e de confiança ao lançar o seu próprio filho no rio Nilo foi espetacular, né? E assim aconteceu. A filha de Faraó entregou para a ama de leite,
Joquebede criou aquela criança até uma certa idade, depois entregou para o faraó, e o faraó adotou o menino, adota Moisés, e Moisés, um bebê que se passou a ser uma criança, de natureza escrava, de natureza hebreia, passou a habitar no palácio. Imagina, a origem dele era escrava lá naquela região, mas ele passou a habitar no palácio como um príncipe, recebendo vida de príncipe. Entre a nobreza, entre a realeza, ele passou a habitar, certo? Aí, o que a gente aprende de tudo isso? A gente aprende com essa atitude de Joquebede. Joquebede foi uma mulher que ela entregou nas mãos de Deus todo o cuidado que ela tinha com o seu bebê. Quais são os cuidados que uma mãe tem com um bebezinho? Imagina, gente, um bebezinho depende de tudo da sua mãe. Precisa de leite, precisa de cuidados, não consegue fazer nada. A mãe precisa ter todo o cuidado para com o bebê. E de repente aquela mulher olha aquela criancinha indefesa que não podia mais escondê-la e ela entrega os cuidados que ela teria que dar para aquela criança nas mãos de Deus no momento em que ela lança o bebê no rio Nilo. Na verdade, ela entrega na mão de Deus quando ela entrega nas águas do rio Nilo. E assim é quando a gente entrega os nossos cuidados, aquilo que a gente tem preocupações, na mão de Deus. Deus devolve da melhor forma para nós, porque a gente confiou em entregar, entregou os cuidados na mão de Deus. Nós precisamos muitas vezes assumir responsabilidades e entregar cuidados a Deus. Como assim? Assumir responsabilidades é a gente fazer aquilo que a gente consegue fazer. É fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades, aquilo que a gente precisa e deve fazer. Mas existem coisas que a gente não consegue mais fazer, que acaba fugindo do nosso alcance, assim como fugiu do alcance da vida de Joquebede. Ela não poderia mais ter o filho com ela. Aí o que ela fez? Ela entregou os cuidados na mão de Deus. Vamos abrir, só para a gente complementar isso, a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, lá no verso 25, que diz sobre exatamente isso, entregar cuidados. Nós precisamos assumir responsabilidades, ou seja, fazer aquilo que compete a nós fazer, que está dentro das nossas possibilidades, mas os cuidados, as preocupações, precisamos entregar na mão de Deus. Em Mateus, Jesus fala isso, lá no Evangelho de Mateus. Abra comigo, por favor. Mateus 6, verso de número 25. Eu vou ler o 25 e depois o 32b, certo? Só para a gente entender o que Deus fala sobre isso. A atitude que Joquebede fez é uma atitude que todos nós devemos fazer. O próprio Jesus nos orienta a isso no Evangelho. Então Jesus fala assim: portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Ou seja, quando Jesus fala para a gente não ficar preocupado com coisas da vida, comer, beber, são cuidados dessa vida. Ele dá exemplos, tantos outros cuidados nós temos, tantas outras preocupações nós temos, tantas coisas nós buscamos que é coisas da vida. Mas ele fala, não fiquem preocupados com isso. Isso é importante, sim, não quer dizer que a gente vai se esquivar de nossas responsabilidades, mas o cuidado é preciso entregar na mão de Deus. E ele completa lá no verso 32b e diz: porque o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas, então ele há de prover. Assim como ele proveu o retorno dessa criança no colo desta mãe. E isso foi extraordinário. Joyce Meyer fala assim, que muitas vezes
Nós fazemos o contrário. Em vez da gente assumir responsabilidades e entregar os cuidados na mão de Deus, não. A gente assume os cuidados e entrega as responsabilidades. Está errado. A responsabilidade é nossa. Aquilo que nós precisamos fazer, que compete a nós fazer, a gente vai fazer. Mas aquilo que não tem mais como a gente fazer, isso são cuidados da vida, isso são preocupações, isso nós devemos entregar, né? Seja com relação a filhos, com relação a pais, com relação à profissão, ao seu emprego, ao seu trabalho, não sei. Aquilo que são cuidados da sua vida, entrega na mão de Deus. Assim como Joquebede entregou e ela não se esquivou daquilo que ela poderia fazer, das suas responsabilidades. Ela mandou a filha dela acompanhar de longe. Aquilo que estava dentro do alcance dela, ela fez. Mas o restante, ela entregou com fé e com sabedoria. E Deus devolveu nas mãos dela. Olha que coisa mais linda. Que coisa maravilhosa, né? E tudo isso estava dentro de um grande plano, de um grande propósito de Deus para a vida de Moisés. Amém? Vamos ver também aqui no nosso livrinho o objetivo da nossa lição. Todas as vezes que a gente inicia uma lição nova, a gente inicia dessa forma. Dá uma introdução com o verso bíblico e o material traz um objetivo. O objetivo dessa lição, então, é levar o aluno a refletir sobre como Moisés foi usado por Deus para tirar Israel do Egito e entregar os 10 mandamentos para a humanidade. Não só os 10 mandamentos, né, gente? Mas também toda a lei foi entregue nas mãos de Moisés para ele passar para toda a humanidade. Também não apenas a nação de Israel, mas todo mundo tem acesso ao livro da lei, que hoje é a Sagrada Escrituras. Amém? Virando a página, aí na página 40, outra coisa que nós precisamos nos comprometer. Nessa semana, nesses próximos 15 dias, nós vamos estar lendo o Êxodo do capítulo 6 até o capítulo... Êxodo do capítulo 1 até o capítulo 6, certo? Ô, gente, é pouquinho, hein? Dessa vez, apenas 6 capítulos. 3 capítulos para essa semana, 3 capítulos para a semana que vem. Nós terminamos de ler Gênesis, né? E agora vamos começar Êxodo, certo? Amém? Então, glória a Deus. Bem, nós vamos começar a estudar o Êxodo, segundo livro do Pentateuco, segundo livro da Bíblia. E a palavra Êxodo, qual que é a origem da palavra Êxodo para a gente entender esse contexto um pouco? Primeiramente, a gente precisa saber que as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, elas foram escritas não como uma Bíblia, como a gente tem acesso à mão hoje, mas ela foi escrita em pergaminhos, em folhas de papiros, que eram aquelas folhas antigas. Então, cada livro, na verdade, era um pergaminho ou um papiro, né? Separado, eles eram separados, certo? Não era um livro compacto, igual a gente tem acesso hoje, certo? E o que aconteceu? Com o passar do tempo, esses pergaminhos, esses papiros, eles foram juntados. A primeira junção que formou um livro do Antigo Testamento, ela recebeu o nome de Septuaginta. Veja bem, vou colocar aqui para que a gente possa escrever. Escreva aí no seu caderno. Septuaginta, que foi a primeira tradução desses pergaminhos que foram escritos na linguagem hebraica, hebraica e aramaica, traduzida para o grego do Antigo Testamento. Septuaginta, certo? Então, aqueles pergaminhos, aquelas folhas, elas foram todas escritas em hebraico, né, ou aramaico, e elas foram juntadas num livro só e traduzidos para o grego. Então, essa primeira versão recebe o nome de Septuaginta.
O Novo Testamento já foi escrito no grego, os manuscritos deles. E o que aconteceu? Depois juntou-se o Antigo Testamento, a Septuaginta, já traduzida no grego, com essas escrituras do Novo Testamento e formou um só livro. E essa versão, essa primeira versão da Bíblia, recebeu o nome depois de Vulgata. Então, a Vulgata é a tradução bíblica para o latim, do grego para o latim. Ora, se ela foi traduzida do grego para o latim, significa que ela começou a tornar-se mais próxima da nossa língua. Foi assim que a Bíblia chegou até nós, certo? Através dessas duas primeiras versões, tá? Do grego, depois do latim já ficou mais próximo de nós, né? Somos o quê? Latinos, americanos. Então, a nossa linguagem, o nosso falar, né, português, ela veio de uma raiz latina, certo? Então, foi assim que a Bíblia chegou até nós, através dessas duas versões, tá? Tudo isso que eu tô falando tem aí no livrinho, você que tem um livrinho pode acompanhar aí, certo? Mas você que não tem, dá para você fazer essas anotações no seu caderno também, amém? Outra coisa, gente, qual que é o significado da palavra êxodo? Veja bem, êxodo, ela tem uma versão grega, êxodo. A palavra êxodo, no grego, ela é dividida em duas. Primeiramente, ex, de fora. Segundo, odos, de caminho. Ou seja, a palavra êxodo no grego quer dizer fora do caminho, quer dizer saída, quer dizer partida. Ou seja, êxodo quer dizer saída, quer dizer partida. Isso significa que o livro do Êxodo, ele é um livro que vai trazer a história de como Israel saiu, partiu do Egito. Por isso o nome Êxodo, partida, saída. Saída de um lugar para outro, né? Ora, como eles chegaram, a gente já entendeu, né? Eles chegaram bem, né? Eles foram bem recepcionados no Egito. Então, a chegada a gente estudou semana passada. Agora, a partida, como eles saíram, o êxodo, a gente vai começar a estudar agora, no livro de Êxodo, certo? E a gente vai entender que a forma como eles saíram do Egito foi bem diferente da forma como eles chegaram. Eles chegaram e foram bem recepcionados, mas quando saíram, eles precisaram sair fugindo da escravidão que o Egito aplicou sobre aquele povo, tá? Então eles saíram escravos do Egito. Quer dizer, eles foram libertos da escravidão do Egito. Eles saíram daquela situação de opressão e de escravidão que havia sobre aquele povo. Certo? Então vamos lá, continuando. Quem foi que escreveu o livro de Êxodo? Quem foi que escreveu o livro de Êxodo? Moisés. Assim como foi Moisés o escritor de todo o Pentateuco. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia foi Moisés que escreveu, tá? Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, isso está registrado lá no livro de Hebreus, porque a Bíblia, ela confirma ela mesma. Ela explica ela mesma. Então, a própria Bíblia vai falar quem foi que escreveu os livros da Bíblia, certo? E isso está lá em Atos e em Hebreus, amém? Outra pergunta. Quando é que foi escrito o livro de Êxodo? Quando que o livro de Êxodo foi escrito? Ele foi escrito durante a peregrinação no deserto. Lá no deserto de Sinai, lá na península de Sinai, tá? Vou pegar de novo aqui o mapa para a gente ir aprender com ilustrações. Fica mais fácil, né? Então, aqui está o nosso mapa, novamente, certo? Aqui está o Egito, aqui estava Canaã e aqui a península do Sinai. Isso significa que quando
Israel saiu do Egito, eles vieram parar no Sinai. E aqui eles peregrinaram pelo Sinai por 40 anos, junto com Moisés, que conduziu esse povo no deserto, certo? Então, no momento em que ele estava aqui no Sinai, Deus era muito íntimo com Moisés. E foi nesse momento, nesse período, que ele escreveu o livro de Êxodo e todo o Pentateuco. Foi escrito aqui na Península do Sinai. Península porque era um território que ficava entre rios e só era ligado à terra apenas por uma parte, por isso península. Certo? Vamos lá. Então foi Moisés o escritor. E quando foi escrito o livro de Êxodo? Em que época que o livro de Êxodo foi escrito? Acompanhe aí no seu livrinho está dizendo que foi aproximadamente 1450 anos a 1410 anos antes de Jesus nascer. Olha quanto tempo antes de Jesus nascer, certo? 1450 a 1410 anos antes de Cristo, antes de Jesus nascer. E onde foi escrito o livro de Êxodo? O livro de Êxodo, igual eu disse, foi escrito lá na Península de Sinai. Acho que eu inverti as duas questões aí, né? Falei quem escreveu, falei quando foi escrito e falei agora também onde foi escrito, né? E para que o livro de Êxodo foi escrito? Para quê? Com qual objetivo que Deus escreveu, que inspirou homens para escrever os livros, e especificamente esse livro que é o livro de Êxodo. Vamos acompanhar aí na página 41. Para quê? Para que esse livro foi escrito? O livro de Êxodo ele foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito. E segundo o dicionário Wycliffe, o conceito de libertação da morte, da escravidão e da idolatria é encontrado ao longo de todo o livro, ao longo de todo este livro. Então, para que o livro de Êxodo foi escrito? Assim como a gente acabou de ler aqui, ele foi escrito porque precisou que ficasse registrado algumas coisas. Deus precisou registrar a história da nação de Israel, a história dos israelitas, do povo hebreu que saiu de uma terra para outra, que retornou para a terra que Deus já tinha preparado para eles. Era necessário que isso ficasse registrado. Era necessário também que ficasse registrado a forma como Deus redimiu aquele povo. O que significa redimir? Qual que é o significado da palavra redenção, redimir? O pessoal que estudou aí autoridade espiritual, mundo espiritual e autoridade no nome de Jesus no ano passado, a gente focou bastante nessa palavra, redimir. O que significa? Redimir quer dizer comprar novamente. Redimir quer dizer tornar a obter algo. Então Deus tornou a obter aquele povo que já era dele. O ser humano já é obra do Criador, obra de Deus. E Deus escolheu aquele povo para ser exclusivamente a sua nação. Um povo escolhido, então era dele. Então Deus precisou comprar novamente, obter novamente, tirar da escravidão. Porque toda vez que você tira da escravidão alguém é porque você compra aquela pessoa. Então ele precisou tornar a obter aquele povo. Isso é redenção, isso é redimir. O significado da palavra, tornar a obter, comprar por um alto preço, aquilo que já era meu. Então Deus torna por direito aquele povo como criador e como redentor, direito de criação e direito de redenção, muito direito ainda, né? Por direito de redenção, Deus comprou aquele povo. Então ele redimiu aquele povo. Isso é o significado da palavra
redimir. E precisou também ficar registrado a forma como Deus libertou Israel. Então, redenção é diferente de libertação. O que é a libertação? É tirar o jugo, tirar as cadeias, quebrar as cadeias, as opressões. Libertação. Né? Então, redenção anda junto com libertação. Tá? São duas coisas. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Êxodo, capítulo 1, verso de número 11 e 14, e nós vamos entender que Deus libertou esse povo, aplicou libertação nesse povo. Abra comigo aí a sua palavra em Êxodo 1, verso 11 e 14. A palavra diz assim, que então colocaram sobre eles mestre de obras para forçarem os israelitas a trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó a cidade celeiro de Pitom e Ramsés. No entanto, quanto mais os maltratava, mais eles se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios passaram a ficar com medo dos israelitas. Então, os egípcios os sujeitaram a uma escravidão severa, tornaram a vida deles amarga, impondo-lhes árduo trabalho de preparar o barro para fazer tijolos, além de todo o trabalho no campo. Em todas as situações, os israelitas eram sujeitados a uma cruel escravidão. Gente, olha o que aconteceu com esse povo, que judiação. Olha a forma como eles chegaram, foram bem tratados, e olha a forma como 430 anos depois eles ficaram. Um jugo de escravidão terrível. Além deles ter que dar conta de todo o campo, eles ainda tinham que fazer tijolos. E eles eram açoitados na hora que eles faziam tijolos. Eles carregavam pesos desnecessariamente. Era um jugo muito grande, um fardo muito grande. Aquele povo apanhava, era maltratado enquanto trabalhava. Era muito escravizado. Tudo isso porque a nação do Egito ficou com medo daquele povo que não parava de crescer, que não parava de aumentar, dominar eles, aplicando penalidades muito severas e injustas sobre aquele povo. E Deus libertou esse povo. Deus ouviu o clamor, Deus ouviu a angústia desse povo. E chegou uma hora que Deus precisou libertar esse povo. E a gente vai estudar isso no livro de Êxodo. E vamos entender as tipificações, né? Tudo isso ocorre, toda a Bíblia, o Antigo Testamento está recheado de tipificações, de coisas que apontam para o Messias, de coisas que apontam para o Cristo que iria vir. Então, a Bíblia inteirinha aponta para Jesus. Jesus é a figura central da Bíblia, certo? Então, nessa parte ela fala do quê? Ela fala de redenção e de libertação de Israel. Através de qual figura, de qual personagem? De Moisés. Só que isso vai apontar para a redenção e a libertação da terra através da figura de Jesus. Ou seja, essa história que precisou ser registrada, ela precisou ser registrada porque ela tipificaria daí a redenção e a libertação do mundo. Moisés é o libertador de Israel, foi um grande libertador de Israel, assim como Jesus também o foi, não só de Israel, mas de toda a terra. Então precisou com que o Êxodo fosse registrado, certo? Então aí responde o nosso para quê? Para que o Êxodo foi escrito? Né? Um livro muito importante. Pois bem, agora vamos falar de Moisés como um homem. Moisés era um homem como todo outro ser humano, né? Tinha desejos, tinha emoções, tinha uma vida comum como qualquer outro. Porém, uma vida diferenciada, privilegiada, porque entre os hebreus que estavam sob o domínio de escravidão, ele foi tirado
para viver no palácio e ter uma vida de príncipe, conviver com a nobreza e fazer parte da realeza. Olha que coisa incrível, né? Assim foi os primeiros anos da vida de Moisés, certo? Vamos ler aí, lá na página 41, o homem Moisés. Diz assim, acompanha aí o seu livrinho comigo. Moisés nasceu no período da escravidão de Israel no Egito, nos terríveis dias em que Faraó ordenou a morte dos recém-nascidos hebreus do sexo masculino. Isso está registrado lá em Êxodo 1, 15, 16. Os egípcios temiam que os hebreus se aliassem aos seus inimigos, ou que fossem dominados em seu próprio território. Por isso, optaram pela escravidão e opressão desse povo, certo? Ou seja, o primeiro verso fala que Moisés foi aquele que viveu no período de escravidão do Egito, mas que ele foi o quê? Salvo da morte das crianças do sexo masculino. E isso, mais uma vez, tipificou a vida de Jesus, que Jesus venceu a morte, assim como Moisés também foi vitorioso sobre a morte. E o segundo verso fala que os egípcios, eles optaram por escravizar e por oprimir esse povo, né? Por conta de medo deles dominarem a nação, porque era um povo muito grande, que estava povoando toda a terra. Por que eles tiveram esse medo? Porque havia uma promessa de descendência sobre essas pessoas. Lembra quando a gente estudou a chamada de Abraão? O Deus que fez aliança com Abraão, ele disse: sai da sua terra, da sua parentela, de ti farei uma grande descendência. Ao ponto de você de falar para Abraão, olhar para as estrelas do céu, falar para Abraão, vê se você consegue contar as estrelas. Você não consegue? Isso significa que Deus não esqueceu desse povo lá no Egito. Ele lembrou da aliança que ele fez com Abraão e tornou aquele povo fértil. E esse povo se reproduziu de forma muito grande, ao ponto de povoar todo o Egito. E a vida de Moisés, ela durou aproximadamente 120 anos. Moisés viveu 120 anos na terra. E durante esses 120 anos, esse período de 120 anos, ele foi dividido em 3 ciclos de 40 anos. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele viveu de uma forma. O segundo 40 anos de vida de Moisés, de uma outra forma. E os últimos 40 anos da vida de Moisés, até atingir 120 anos, ele viveu também de uma forma totalmente diferente das duas primeiras. Vamos entender através desses ciclos a vida de Moisés, Moisés como homem. Em primeiro lugar, Moisés no primeiro ciclo de vida, os primeiros 40 anos, como que foi a vida dele? Né? Do nascimento até 40 anos, como a gente viu. Ele, quando bebê, foi cuidado pela própria mãe, recebeu o leite da própria mãe, foi educado, né? Recebeu os cuidados da própria mãe e foi entregue para Faraó. Faraó adotou esse menino porque a filha do Faraó queria muito esse menino, né? Então ele foi adotado por Faraó, portanto ele foi habitar no palácio. A vida dele era lá no palácio, em meio à realeza, né? Ele fazia parte lá da realeza, né? Conhecia toda a nobreza daquela época. Ele estudou em escolas egípcias, ele foi letrado, ele estudou, ele obteve conhecimento e teve uma fase da vida dele, depois dele já estar adulto, né? Próximo aos seus 40 anos, que ele desceu para ver como que estava a sua descendência, né? Os seus irmãos hebreus. Ele não fazia parte da escravidão. Ele não sabia o que era ser escravizado, embora ele era daquela raça que era escravizado. E ele viu como que eles eram escravizados de forma tão árdua, de forma tão bruta. E ele presenciou um hebreu sendo maltratado por um egípcio e tomou as dores daquele hebreu
E o que ele fez? Ele matou aquele egípcio. Quando ele matou aquele egípcio, logo em seguida ele tomou-se de culpa. Nós vamos ver o que diz a palavra, vamos acompanhar essa história lá no Êxodo, capítulo 2, verso 13. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 2, verso de número 13. Depois que ele matou o egípcio por ter tomado as dores de um hebreu. No dia seguinte, saiu de novo e viu que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu irmão? O homem respondeu: quem o colocou como príncipe e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram. O faraó ficou sabendo desse caso e decretou a morte de Moisés. Mas Moisés fugiu do faraó e foi para a terra de Midian. Quando chegou lá, sentou na beira de um poço. O que aconteceu? Após 40 anos, Moisés foge, porque o próprio faraó queria matá-lo. Ele foge, vai para uma terra deserta chamada Midian, perto de Horebe. E lá ele conhece um homem, um sacerdote chamado Jetro, que tinha 7 filhas. Ele é cordial para com aquelas mulheres, enfim, ele ganha a simpatia daquelas mulheres, ganha a simpatia do pai daquelas mulheres e passa a morar com Jetro, né? E o próprio Jetro dá a Moisés uma das suas filhas como esposa. Então a esposa de Moisés chamava Zípora. Foi a esposa de Moisés, certo? Então, nos segundo 40 anos, né, de Moisés, depois dos primeiros 40 anos, ele entrou no segundo ciclo, de 40 anos até 80. Como que ele viveu? Agora ele estava vivendo no deserto, agora ele estava vivendo, pastoreando ovelhas do seu sogro Jetro. E lá ele passou os próximos 40 anos de sua vida. Chegou perto dos 80 anos, não saiu desse patamar. Pastoreava as ovelhas numa terra distante, foragido, né, nômade, numa terra distante. Parece que nada mais fazia sentido na sua vida. Perdeu o sentido da vida, né? Talvez. 80 anos, já adquiriu até mesmo a sua velhice, né? Porque 80 anos ele já era um homem de idade avançada, né? Ou seja, parecia que aquilo era uma vida inútil, mas não era. Ele estava sendo capacitado para que futuramente ele pudesse conduzir o rebanho de Deus para a terra prometida. E ele nem imaginava isso. Parece que tudo acabou aqui. Mas era só próximo de um grande começo, de uma grande obra que Deus ainda ia fazer na vida dele. Eu queria dar uma pausa aqui e fazer um comentário muito importante. Para o mundo atual, para esse mundo, né, há um ditado que diz que o homem que adquiriu 40 anos, ele já não consegue conquistar mais muita coisa na vida. Depois dos 40 anos, o que ele tinha que conquistar, ele já conquistou. As coisas ficam mais difíceis, quase que impossíveis. Não há tanta possibilidade assim. Mas eu quero te dizer que na Bíblia, os homens que Deus mais usou, que foram chamados para ser grandemente, fortemente usados, foram homens que tinham mais de 40 anos. Se você tem mais de 40 anos, saiba que é a idade que Deus prefere para usar fortemente a sua vida. E na vida de Moisés, então, ele usou depois de 80, hein? Parecia que tudo estava acabado, que a vida dele ia acabar ali, mas não, ainda ia começar grandes planos de Deus para a vida dele. Mas ele talvez olhava para o céu, estava lá apacentando seu rebanho, sozinho naquele deserto. Talvez ele olhava para o céu, refletia sobre a sua vida. Nossa, lá no passado eu vivia no palácio, eu tinha uma vida de príncipe.
perdi tudo, perdi tudo. Talvez ele se sentisse culpado, e ele se sentia culpado porque ele matou um homem, ele não conseguiu controlar a sua ira, né? Se sentiu acusado, se sentia acusado, foragido. Imagina, né? O que será da minha vida? Uma terrível frustração. Com certeza, nesse momento da vida dele, ele se sentiu muito frustrado devido a toda a história, tudo que ele perdeu e a forma como ele chegou naquele momento. Assim é conosco também, mas Deus não deixa de exercer os propósitos dele na nossa vida. Mesmo que a gente passe por coisas que aparentemente parece que é o fim, mas para Deus ainda é um grande começo, e Deus pode transformar todas as coisas. Pode acrescentar anos, pode acrescentar vitalidade, pode acrescentar saúde na sua vida. E assim ele fez com a vida de Moisés. Porque depois dessa época, dos segundo 40 anos da vida dele, ele passou para o terceiro ciclo da vida dele. Terceiro 40 anos da vida dele, aonde ele recebeu a chamada de Deus para conduzir um povo, o povo dele, que estava sendo oprimido pelo Egito, a sair do Egito e ser conduzido à terra prometida, a terra que Deus prometeu aos seus antepassados. E ele foi esse homem, ele foi essa figura. E é aqui que Moisés começa a ser usado grandemente por Deus, no terceiro ciclo da vida dele, para retirar o povo do Egito. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 2, verso 23 e 25. Acompanhem comigo, por favor. Êxodo 2, verso 23 e 25. Depois de muito tempo, morreu o rei do Egito. Os israelitas estavam gemendo debaixo de terrível escravidão e clamaram a Deus. Deus ouviu o seu gemido e atentou para a aliança que tinha feito com Abraão, com Israel e com Jacó. E Deus deu atenção aos sofrimentos dos israelitas. Foi por isso que Deus levantou Moisés, chamou Moisés para atender esse pedido de socorro desse povo e para usar Moisés para ser o libertador desse povo que estava sendo oprimido. E foi tudo isso que aconteceu nesses 40 anos, depois de 80 anos da vida de José, da vida de Moisés, ou seja, aconteceu na fase em que ele tinha 80 anos até 120 anos, na fase da velhice dele. Então Deus pode usar muita gente até mesmo na velhice, viu, gente? Não desanimem, não. Moisés passa os últimos anos de sua vida conduzindo os hebreus, os israelitas, até a terra de Canaã. E olha só que interessante, gente. Eu fiz também esse papelzinho aqui, que ele também vai falar dos 3 ciclos da vida de Moisés. Então, os primeiros 40 anos ele viveu no palácio. Os segundos 40 anos ele viveu em Midian, lá no deserto de Midian. E os últimos 40 anos ele viveu no deserto de Sinai, peregrinando juntamente com o povo no deserto de Sinai para conduzir esse povo até a terra prometida, até Canaã, certo? E o que aconteceu? Enquanto ele estava lá no palácio, ele aprendeu a ser estadista e legislador. O que é ser estadista? São pessoas que aprendem princípios para se governar. Ou seja, ele aprendeu a conduzir os negócios de um governo enquanto ele estava morando lá no palácio. Porque lá no palácio eles governavam aquela nação, então ele aprendeu a governar. Olha só, Deus já tinha um propósito. Ele aprendeu a ser estadista e legislador, ou seja, ele aprendeu a desenvolver leis enquanto ele estava lá no palácio.
porque depois, futuramente, ele ia ser aquele que ia entregar as leis de Deus ao povo de Israel e a toda a terra. E enquanto ele estava em Midian, ele aprendeu a apacentar a ovelha, ou seja, nada a ver uma coisa com a outra. Mas para Deus havia um propósito. Ele precisou apacentar ovelhas para aprender a apacentar pessoas, vidas, conduzir vidas. E no Sinai, então, ele executou estas duas funções e depois ainda ensinou o povo todas essas coisas. Olha como são os planos de Deus. Parece que a gente não enxerga, mas tudo tem um propósito, tudo tem uma ligação. Mesmo quando parece que tudo está perdido, mas tudo tem um propósito e tudo terá uma ligação lá no futuro, para o reino de Deus, certo? Para finalizar, quero ler com vocês a partinha que está lá na página 42, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, antes do chamado de Moisés, diz assim: tudo que Deus faz passa pelo teste do tempo, e o agir de forma independente e autossuficiente pode ser perigoso e frustrante. Moisés aprendeu através da solidão no deserto que o homem passa por períodos distintos até chegar à posição que Deus quer. Desses períodos, o mais importante é quando se descobre que Deus é tudo e que sem Ele nada pode fazer. Olha que coisa linda. Gostaria de encerrar com essa partinha para nós entendermos que tudo tem um tempo. E o tempo, ele é de Deus. Deus é o dono do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Às vezes a gente acaba fazendo coisas apressadamente, só que o resultado pode ser frustrante. Mas para Deus não. Para Deus tudo, Ele não perde o controle das coisas. E o tempo está nas mãos dEle. Para a sua vida, para a minha vida e para a vida de toda a humanidade. Amém? Para finalizar, antes da gente fazer uma oração, eu gostaria de compartilhar algo com vocês, que é o Salmo 90. Acho que é um salmo muito conhecido, todos nós conhecemos esse salmo. Esse salmo foi escrito por Moisés, quando ele estava no terceiro ciclo da vida dele, já bem de idade avançada. Na época em que ele pediu para espias sondar a terra de Canaã, quando vê os espias vêm trazendo só reclamações, só incapacidades, só murmurações. Parece que os planos, os projetos de Deus estavam acabados através daqueles argumentos que eles trouxeram. Nesse momento, exatamente nesse momento, Moisés escreve o Salmo 90. Vamos acompanhar? Abra sua Bíblia no Salmo 90. Quero ler, fazer essa leitura para finalizar o estudo de hoje. Salmo 90, escrito por Moisés, próximo ao fim da sua vida, logo depois que ele recebe as reclamações dos espias, ele escreve e fala assim: ó Senhor, o Senhor é o nosso refúgio para sempre, de geração em geração. Antes de formar os montes e de criar a terra e o mundo, de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Com uma simples palavra, o homem se transforma, com uma simples palavra sua, o homem se transforma em pó. Basta dizer: voltem ao pó de onde vocês vieram, seres humanos. Para o Senhor, 1000 anos são como um dia de ontem, que já se foi, como uma noite de sono. O Senhor nos leva pelo rio da vida, tão depressa quanto o sono, como a erva que nasce pela madrugada, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. A sua ira é capaz de nos consumir, o seu furor nos deixa confusos e desorientados. Nossas desobediências parecem todos os dias aos seus olhos. Com a luz da sua presença, o Senhor revela os nossos pecados secretos. Todos os dias de nossa vida se acabam por causa do seu furor e os anos se vão rápidos e tristes como um suspiro. O limite de nossa vida
chega aos 70 anos e só alguns, os mais fortes, conseguem chegar aos 80. Entretanto, são anos difíceis e sofridos, pois a vida passa depressa e nós somos desaparecidos. Quem conhece o poder da sua ira? Se soubéssemos, nós os respeitaríamos e lhe obedeceríamos como o Senhor merece. Ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance sabedoria. Ó Senhor, volte-se para nós, tenha compaixão de seus servos. Até quando ficará longe de nós? Encha a nossa vida com seu amor fiel desde amanhã. Assim cantaremos de alegria e viveremos felizes todos os nossos dias. Dê-nos alegria para compensar todas as desgraças que aconteceram conosco pelos anos que suportamos sofrimentos. A nós, os seus servos, mostre os seus feitos. Revele a sua glória aos nossos filhos. Ó Deus, nosso Senhor, cubra o seu povo com sua gloriosa bondade. Dê-nos forças para o trabalho, dê-nos sucesso em tudo que fizermos. Quero chamar a atenção para esse versinho que a gente leu, que é o verso 10, que fala assim, ó: o limite da nossa vida chega aos 70 anos. Só alguns, os mais fortes, chegam aos 80. Veja bem, quando Moisés escreveu esse salmo, ele tinha muito mais que 80 anos, ele tinha quase 120 anos. Ou seja, isso significa que ele entendeu que Deus acrescentou mais 40 anos para ele. Porque Deus tinha um propósito. Então, se Deus tem um propósito, mesmo que ele tenha que mudar aquilo que é natural, ele vai mudar aquilo que é natural para cumprir os propósitos dele na nossa vida. E o próprio Moisés fala isso, que a vida do homem não passa de 70 anos. Os mais fortes chegam aos 80, mas são anos de sofrimento. E foi a partir dos 80 que ele começou a ser usado por Deus. Olha que coisa incrível. Então Deus, ele é Deus do impossível. Ele é Deus que muda as coisas. Ele é Deus que abre o mar. Ele é Deus que faz seu povo andar em terra seca. Não tem o que é impossível para Deus. Certo? Assim como não foi impossível Deus usar grandemente esse ancião, esse velho, para cumprir os planos dele. Amém? E assim é na nossa vida também. Deus cumprirá os propósitos dele na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar comigo. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais essa noite de ensino. Obrigado por falar conosco. Nós te pedimos, continue a falar conosco. Continue a nos ministrar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, boa noite, paz seja convosco. Estamos começando mais uma EBQ, Ensino Bíblico Quadrangular. Que bom que você está participando mais uma vez. Você, que já é o nosso aluno, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o Pentateuco. Você que porventura está nos assistindo pela primeira vez, nós estamos estudando o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia.